opinião não é diversa da do general Marco Filete. Os problemas do Brasil são enormes. Não surgiram de ontem para hoje. Eles vêm de uma estratégia grancista que se instalou no país ainda dentro do regime que nós vivemos antes da tal abertura democrática. Então, essa estratégia de ocupação lenta e gradual vem de muito tempo. Concordo também com o general quanto à base de todo o problema que nós temos, que também vem sendo destruída paulatinamente por essas pessoas que estabeleceram um plano de ocupação, de permanência no poder, que é o de acabar com os princípios, os valores, a ética e a moral do povo, né? Então, para mim, o maior problema é exatamente a falta de ética e de moral, porque esse problema ético e moral faz com que o povo, inclusive, aceite esses descarados que estão hoje no governo, roubando o país de forma aberta e transparente a todos, mas a moral do brasileiro, os princípios e os valores estão abalados. E eles parecem que não se comovem ou não se indignam com isso. Então, a base, para mim, é a falta de moral e de ética, que vem, inclusive, sendo corrompida ou sendo doutrinada nas escolas. Desde crianças, as pessoas estão sendo preparadas para acabar com a família, acabar com os princípios e valores éticos e morais. Claro que isso agora traz um outro problema sério, que é o que nós estamos vivendo, e que foi, de certa forma, o que projetou todo o problema, projetou em termos internacionais e nacionalmente, envolvendo a nação como um todo, que é a corrupção sistêmica. Essa corrupção que junta as pessoas dos três poderes, são as autoridades dos três poderes, que usam aquele mandato, aquela posição que lhe foi conferida pelo povo para se locupletarem e para manterem ou se manterem no poder. Então, essa corrupção sistêmica envolveu a gula dos nossos grandes empresários, que sustentaram, e todo o regime comunista também se baseia nisso, eles acabam com as concorrências e escolhem aqueles empresários que se subordinam aos interesses políticos, e aí eles não têm com quem concorrer. Eles passam a ter a primazia do negócio e sustentam as autoridades, sustentam a política. Então, esse para mim é o segundo grande problema. Claro que nós temos vários outros, como foi citado pelo general: segurança, desemprego, e eu coloco tudo isso dentro da situação econômica. É um outro grande problema que nós temos. Essa situação econômica, ela gera esse desemprego, ele fomenta a criminalidade, porque o desemprego, a falta de oportunidade, seja até de estudo ou mesmo de trabalho, leva a pessoa até o desespero, ir para a rua e buscar recursos da forma mais fácil possível. Legislativo, executivo e judiciário. De modo que eu acho que assim que a gente concluir a tomada do poder judiciário, a gente termina com o grancismo no Brasil e com certeza a punição deles todos virão. As Forças Armadas são a única instituição que tem poder, autoridade e confiança para que isso aconteça. Por favor, Coronel. Você está sem som, você tem que clicar no teu som, que a gente automaticamente bota mudo para não dar eco. Ok. Como o João falou também, após os comentários do general e do Tomé e do próprio João, fica difícil acrescentar alguma coisa. Eu entendo que o Brasil está passando
foi uma onda que ocorreu na América Latina. Né? É uma onda que ocorreu na América Latina. O que também já havia ocorrido em outros países, que experimentaram, mas por serem mais velhos do que o Brasil, o Brasil é um país mais jovem. E o Brasil, mesmo depois que experimentou em 64, como nós tivemos uma memória muito curta, temos uma memória muito curta, nós estamos caindo e caímos novamente na tentação. Deleite prometido pela esquerda, o deleite das promessas de vida fácil, tudo que o povo latino gosta. Então ele é seduzido pelo canto da sereia e ele vai sendo encantado, e aí vem o bote. Né? Esse bote está ocorrendo no Brasil, como também ocorrendo na Venezuela, de uma maneira mais incisiva ainda, como também nos países da América Latina ocorreram. Então, o que está ocorrendo é uma onda que, a meu ver, cíclica, para países que não aprenderam com o exemplo dos outros. E muitas vezes nem com o seu próprio exemplo. O país está sofrendo e vai sofrer mais. Vai ficar pior ainda a situação. Porque até reverter esse quadro que está no Brasil, a população vai sofrer. Quanto pior a situação no Brasil, se torna um ambiente mais propício para quem? Os aproveitadores. Violência, economia e etc. Eu costumo falar, Luiz, que da teoria dos conjuntos, né? Temos uma crise ética, moral acentuadíssima que impacta diretamente na nação em todos os campos. Retorna para o conjunto da crise, trazendo o quê? Todas as mazelas que estão acontecendo no país. Então essa relação bionívoca da teoria dos conjuntos é o que nós estamos sofrendo agora, nesse momento. Eu não vou falar, apesar das possíveis soluções, eu acho que a solução tem que vir do povo. E o povo, nesse momento, é uma representatividade que nós estamos querendo que ela apareça, que é as Forças Armadas. Na verdade, Forças Armadas e povo constituem a única situação para esse momento. Não temos mais legitimidade em nenhuma outra esfera que não seja nas Forças Armadas. É a única instituição capaz de reverter esse quadro que nós estamos vivendo. Acredito que os princípios tomados pelo general Vilas Boas, que é o comandante do nosso exército, ele em nenhum momento mudou o discurso. Mas concordo com o general e com o Tomé que já passou da hora dele dar um recado com mais incisão. Ok? Vejo nessas operações que estão ocorrendo no Rio de Janeiro com bons olhos, apesar das críticas que o nosso exército não deve enfrentar essas operações. Pela primeira vez eu estou vendo uma operação combinada e não conjunta. Com isso, o Exército está trazendo para perto dele Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Nacional, tudo debaixo de um comando único de um general. Pela primeira vez está ocorrendo. Há muito tempo não via isso no país. Com isso, o nosso efetivo das Forças Armadas, inclusive as auxiliares, nós estamos tomando corpo, se tornando um único corpo. Apesar das críticas às operações do Exército, que é chamado para resolver problemas de segurança pública, eu estou vendo um laboratório fantástico está ocorrendo no Rio de Janeiro, que poderá ser replicado e poderá dar
credibilidade junto à população para atuar em outros estados. Dessa forma, Luiz, fica um ambiente propício para ser efetivamente o Exército falar o seguinte: somos nós que temos que tomar a posição e seremos nós que faremos esse papel. Eles sabem disso. Os nossos oficiais não precisam de cargo público para viver sobre o sangue do povo brasileiro. Agora, esses bandidos safados, senadores, deputados federais, governadores, prefeitos e vereadores do Brasil inteiro, tem que acontecer uma intervenção popular e militar. Quando eu digo popular, é o povo exercendo o seu direito de ação no artigo 1º da Constituição Federal. A ação popular, cívico-popular, é a mesma coisa. O povo vai às ruas, vai nas assembleias, depois se dirige numa data só para Brasília, isso eu digo, sem portar armamento, sem causar baderna, sem quebrar patrimônio público e clamar pelos nossos direitos. Aí as Forças Armadas irão atuar, porque já se passaram da hora certa e nós não podemos mais ficarmos esperando. Então eu digo, você que é senador, deputado federal, estadual, vereador, governador e presidente da República, tenha vergonha na sua cara. Veja se você seja pelo menos patriota alguma vez na sua vida e junte-se a nós e clame por intervenção militar. É muito fácil você falar que você quer eleição em 2018. O nosso país não está em condições de ter eleições. Nós temos que unir o povo. Eu convido a todos os senhores brasileiros. Vamos marcar uma data, vamos a Brasília, clamar por liberdade, clamar por libertação. E o nosso exército, as nossas forças armadas, junto com os nossos generais, oficiais, todos os oficiais, coronéis, major, generais da reserva e coronéis da reserva, enfim, todos os militares da reserva, temos que organizar esse país. Quando esse país for organizado, aí sim poderemos pensar em eleição, do qual, em vez de ter essa manada de organização criminosa, que são esse bando de partido político que aí estão, e tem mais partido para ser aprovado, as maiores organizações criminosas são os partidos políticos que tem que acabar com o partido político, fazer no mínimo 3 partidos, e o povo ter o direito à democracia na mão para escolher aquele que possa lhe representar de forma digna e honrosa. Não esses bandido que está aí no poder, presidente da República envolvido no escândalo, senadores envolvidos em crime, deputados federais, estaduais, governadores e prefeitos. Sair, como disse o coronel, fazer uma faxina geral, faz uma faxina geral, processa-se todos eles, condena, manda para a cadeia para cumprir no regime fechado, sem direito de cumprir em casa, porque vai alegar uma mentira que está com problema de saúde. Então eu digo, Sargento Roseno da Reserva Proativa, sou a favor da intervenção cívica militar juntamente com o povo. Mas eu digo, querido povo brasileiro, pense no seu familiar, pense no seu ente querido, pense nos seus amigos. O Brasil está à beira da falência, as instituições estão falidas, e eu te falo, os políticos querem eleição para se manter no poder o ano que vem, e eu tenho certeza que não vai ter eleição. Vamos à luta, avante Brasil, juntamente com todos os oficiais do Exército Brasileiro e das Forças Armadas. Muito obrigado pela atenção.